Questão de número 3 vai nos falar a respeito de recursos e fontes energéticas no mundo, fazendo uma diferenciação dos tipos de fontes e também dos usos e dos impactos da sua utilização. O item A nos diz o seguinte: um dos maiores problemas dos combustíveis fósseis é seu caráter esgotável e seu elevado potencial poluidor. Lembra que por combustíveis fósseis a gente precisa entender as fontes que são geradas no tempo geológico pela decomposição de restos orgânicos. São 3 os combustíveis fósseis: carvão mineral, petróleo e gás natural. Ambos são consideradas fontes não renováveis, portanto vão ter esse caráter esgotável. E além de ter esse caráter esgotável, de terminar em algum momento, nós teremos que esses combustíveis fósseis, como tem uma origem orgânica, como tem uma base carbônica, são hidrocarbonetos, eles vão ter um elevado potencial poluidor da atmosfera. São fontes, então, pouco vantajosas, porque além de esgotarem em algum momento, ainda liberam muitos poluentes para a atmosfera. Portanto, está verdadeiro o primeiro item. O item 2, ou item B: apesar de classificadas como não renováveis, as fontes fósseis continuam sendo geradas constantemente pela natureza. De fato, as fontes fósseis ou os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, são consideradas fontes não renováveis. Só que essa não renovabilidade não está relacionada ao fato de que a natureza não mais as produza, mas sim porque o ritmo que nós a consumimos é maior do que o ritmo que a natureza a repõe. Então elas continuam sendo geradas constantemente pela natureza, porém numa velocidade bem menor que a velocidade que nós estamos consumindo. Daí o caráter de esgotabilidade dessas fontes. Portanto, está verdadeiro esse item. Item C: as fontes alternativas de energia, além do menor risco de esgotamento, contribuem menos com as mudanças climáticas. Fontes alternativas seriam aquelas fontes que surgem como opção aos combustíveis fósseis. Então, tudo que não for combustível fóssil pode ser considerado uma fonte alternativa. Uma das grandes vantagens aqui é o menor risco de esgotamento, uma vez que são fontes de energia que são produzidas pelo próprio homem, e essas fontes, como não são sempre de bases de hidrocarbonetos, não vão liberar gases do efeito estufa em tanta quantidade quanto os combustíveis fósseis. Elas são sim, em sua maioria, também poluentes, porém bem menos poluentes do que os combustíveis fósseis. Então vão contribuir também menos com as mudanças climáticas globais, portanto, verdadeiro. Item D: os combustíveis fósseis originados de restos orgânicos se dividem entre carvão mineral, petróleo e gás natural. Combustíveis fósseis, porque são antigos, levam milhões de anos para serem formados, e eles vão sim ser formados a partir da decomposição de restos orgânicos. Para que haja a formação de um combustível fóssil, o resto orgânico precisa ser soterrado e decomposto. Esse soterramento e essa decomposição vai gerar parcelas gasosas, como gás natural, líquidas, como petróleo, e sólidas, como carvão. Há de se atentar que desses 3 combustíveis fósseis, o carvão mineral ele é formado de matéria lenhosa, ele é formado de madeira de florestas que foram decompostas, e já o petróleo e o gás natural são formados de materiais não lenhosos, algas e fitoplânctons que foram decompostos e deram origem ao petróleo e gás, florestas que foram decompostas e deram origem ao carvão. Porém, ambos são combustíveis fósseis, esgotáveis e de alto potencial poluidor. Então está verdadeiro. Item E: dentre as fontes de energia não renovável, o petróleo é a que apresenta a maior liberação de poluentes atmosféricos. Então, entre as não renováveis, carvão, petróleo e gás, por nível de poluição, por nível de impacto, nós temos a mais poluente de todas, que é o carvão, abaixo do carvão o petróleo, e a menos poluente dos hidrocarbonetos seria o gás natural. Então, não podemos dizer que o petróleo é a que libera maior quantidade de poluentes, porque esse papel é feito pelo carvão mineral. Então está falso esse item. Item F: usado desde a primeira Revolução Industrial no século XVIII, o carvão mineral está hoje completamente esgotado no mundo. De fato, o carvão começou a ser utilizado na primeira Revolução Industrial no século XVIII, tanto é que aquela revolução ficou conhecida como Revolução do Carvão e do Ferro. Porém, o carvão mineral ele não está hoje ainda
completamente esgotado. Grande parte das reservas já foram sim esgotadas. Reservas, por exemplo, lá do Nordeste dos Estados Unidos quase esgotadas, reservas de Alsácia e Lorena quase esgotadas, mas existem duas reservas ainda com grande disponibilidade no mundo, que seriam as reservas da China e da Índia. Então a Índia e a China estão hoje entre os maiores poluidores do mundo, justamente porque eles queimam a mais poluente das fontes, que é o carvão mineral. Portanto, aqui está falso, não está totalmente esgotado. Item G. Na atualidade, a matriz energética mundial, apesar das várias fontes alternativas, ainda é muito dependente do petróleo. Sim, a matriz energética é a quantidade de fontes e a participação de cada uma delas que a gente tem. Então, por exemplo, para elaborar a matriz energética de um país, eu tenho que pegar todas as fontes de energia que ele usa e ver o percentual, quanto de energia que cada uma daquelas compõe. Aí, a partir disso, eu vou ter um gráfico chamado de matriz energética. Hoje nós temos várias fontes alternativas, mas o mundo ainda depende e muito de petróleo. Então, apesar das várias fontes, o petróleo ainda é, em nível mundial, a fonte energética mais usada no presente. Então, isso é verdadeiro. Item H. A ampliação do uso das fontes renováveis de energia se relaciona a interesses econômicos e ambientais das nações? Sim. A ampliação do uso de fontes renováveis ou alternativas de energia nos últimos anos, nas últimas décadas, ela vai estar atrelada a duas coisas. Primeiro, interesses ambientais, por conta das mudanças climáticas, por conta da elevada poluição, por conta dos impactos que essas mudanças já trazem nas nossas vidas. Só que também haverá interesses econômicos, uma vez que o petróleo está se esgotando, e esse petróleo, na medida que vai se esgotando, a tendência é que ele fique mais caro. Além do encarecimento, você tem o aumento do poder geopolítico dos países que são grandes exportadores de petróleo. Então, para diminuir a dependência e o poder desses países e para já criar uma opção quando o petróleo se esgotar, é que está havendo a criação dessas fontes alternativas. De quebra, você ainda tem o interesse ambiental de diminuir os impactos do aquecimento global e das mudanças climáticas em curso, portanto, verdadeiro. Item I. O maior problema das fontes alternativas de energia é que todas são menos energéticas que os combustíveis fósseis. Falso. Nós temos que as fontes alternativas elas vão ser sempre menos poluentes que os combustíveis fósseis. Mas, por exemplo, o carvão mineral é uma fonte que tem um baixo potencial de geração energética. O gás natural também tem um baixo potencial de geração energética. O petróleo, de fato, tem um grande potencial para geração de energia. Mas quando você faz o balanço final e vê o quanto os combustíveis fósseis geram de energia em relação à poluição que eles produzem, esse balanço geralmente ele é negativo. No caso das fontes alternativas, você tem sim algumas que têm menos potencial energético que os combustíveis fósseis, mas há outras fontes que têm potenciais bem maiores do que os combustíveis fósseis. Então está falso esse item para nós. Item J. Biomassas representam fontes de origem vegetal, com destaque para lenha, carvão vegetal e bagaço de cana. Sim, as fontes de origem vegetal que não são fósseis. Lembra que os combustíveis fósseis também são de origem vegetal, mas eles vêm da decomposição. No caso da biomassa é de origem vegetal, mas sem precisar de uma decomposição. Então essa origem vegetal vai ser a responsável pela formação da biomassa. Os exemplos mais claros para nós seriam a lenha, a madeira, o carvão vegetal. Há de se tomar muito cuidado porque nós temos dois carvões. Nós temos o carvão mineral, que é um combustível fóssil, que é a decomposição de florestas antigas, e o carvão vegetal, que é uma biomassa, que é só a lenha que você queima para tirar os líquidos e deixar ela mais seca e com maior potencial energético. E nós temos também nos últimos anos o crescimento do uso do bagaço de cana. A cana é usada para produzir o etanol e o bagaço dessa cana, de onde você tirou a matéria-prima para o álcool, também vai ser queimado como se fosse lenha, também vai gerar energia. Então aqui está verdadeiro para nós. Item K.
Os chamados biocombustíveis, como o etanol, o metanol e o biodiesel, podem ser classificados como biomassas líquidas. Os biocombustíveis, eles são biomassas porque eles são de origem vegetal. Mas diferentemente da lenha, do carvão vegetal e do bagaço da cana, que são sólidos, essas biomassas elas vão ser líquidas. Então, etanol, metanol e o biodiesel são sim biomassas de caráter líquido de origem vegetal, não fóssil. Então, aqui vai estar verdadeiro. Item L. Uma vantagem da utilização do etanol, além da menor emissão de CO2, é o sequestro de carbono das lavouras de cana. De fato, quando você usa o etanol, o álcool produzido da cana, você vai ter uma menor emissão de CO2 em comparação com os derivados de petróleo. E além de emitir menos CO2, para você ter mais etanol no ano que vem, você vai ter que plantar novamente a lavoura de cana. E durante o crescimento da próxima lavoura de cana, muitas vezes ela vai capturar o CO2 que foi lançado pela queima do etanol da lavoura anterior. Então você produz a cana, gera o etanol, queima o etanol e libera CO2. Na próxima lavoura que você plantar, ela vai fazer fotossíntese e vai pegar de volta o CO2 que foi lançado pela queima do etanol anterior. E esse sequestro, essa captura de carbono seria esse sequestro que é tirar carbono da atmosfera. Lembra que o carbono que está circulando, que está gerando o aquecimento global e o efeito estufa é chamado de carbono cíclico. Aquele carbono que as plantas absorvem na forma de biomassa, ele é classificado como carbono acíclico. O cíclico é o que está gasoso na atmosfera, o acíclico é o que está sólido na forma de biomassa nas plantas. Então está verdadeiro. Item M. A energia nuclear apresenta como vantagem a baixa emissão de poluentes atmosféricos, apesar dos altos riscos. Temos que tomar muito cuidado ao falar de energia nuclear, porque existe um temor muito grande por experiências negativas que nós tivemos na década de 80, lá na usina de Chernobyl, ou nos anos 2000, na usina de Fukushima, no Japão. Mas aquilo que aconteceu nessas duas usinas, aquilo é uma exceção, aquilo é uma tragédia, um acontecimento anormal. Em condições normais, as usinas nucleares não liberam poluentes para a atmosfera. A única coisa que as usinas nucleares liberam para a atmosfera é vapor de água do resfriamento dos reatores. Mas em termos de gases poluentes do efeito estufa, não há liberação. Então você vai ter uma baixa emissão de poluentes, porque você libera só o vapor de água, porém você vai ter um alto risco. Enquanto funciona perfeitamente, é excelente. Mas se chegar a ter um problema ou um acidente, aí o impacto é gigantesco, ok? Então é muito mais uma questão do risco que possa dar errado do que realmente um problema que ela gera funcionando normalmente. Então está verdadeiro. Item N. Após o Tratado de Não Proliferação Atômica, assinado nos anos 70, todas as usinas nucleares foram desativadas. Esse Tratado de Não Proliferação Atômica foi assinado durante a Guerra Fria para evitar a escalada dos arsenais nucleares, porque havia-se uma ameaça de que o mundo inteiro entraria em colapso se Estados Unidos e União Soviética usassem os seus arsenais. Eram tantas bombas atômicas que haveria uma extinção completa da vida na Terra, o próprio planeta iria desaparecer. Para não haver essa escalada e que para que mais países não tenham acesso às bombas atômicas, nos anos 70 foi assinado o Tratado de Não Proliferação. Os países que já tinham bombas atômicas se comprometeram a diminuir os seus arsenais e os países que ainda não tinham bombas atômicas se comprometeram a não continuar pesquisando para tentar criar estas bombas atômicas. Porém, é um tratado ligado à questão de uso militar da tecnologia atômica. Ele não era a respeito das usinas nucleares. Então, o Tratado de Não Proliferação pôs fim ao desenvolvimento de bombas, mas não necessariamente a utilização das usinas. Portanto, elas não foram desativadas. Portanto, o item está falso. Item O. No presente, as fontes solar e eólica estão entre as de maior crescimento no mundo, apesar da baixa produção global. Sim, hoje essas fontes têm uma baixa produção global. São poucos países que as utilizam em larga escala. Porém, como são fontes novas e são fontes que não eram usadas praticamente de maneira nenhuma até alguns anos atrás, essa energia solar e essa eólica estão entre as fontes de
maior crescimento. Só que lembra, crescer a partir do zero é muito mais fácil. Crescer uma fonte que já é grande como o petróleo é difícil. Então esse grande crescimento da eólica e solar não é porque hoje elas produzem muito, é porque hoje elas produzem bem mais do que o nada que elas produziam alguns anos atrás. São as que mais crescem, mas estão longe de ser as principais produtoras no presente. Portanto, o item está verdadeiro. Item P. As mudanças climáticas atuais foram responsáveis pela transformação de energia hidrelétrica numa fonte não renovável. De fato, nós temos mudanças climáticas em curso hoje. E essas mudanças climáticas têm alterado o regime de chuva, regime de ventos, têm alterado a dinâmica atmosférica normal. Porém, essas mudanças climáticas, elas estão muito mais relacionadas ao aumento da temperatura aqui da Terra. Não há como a gente dizer que as mudanças climáticas, como o aquecimento global, elas estão transformando a energia hidrelétrica numa fonte não renovável, porque continua chovendo, continua abastecendo os rios, continua abastecendo os lagos. Não está chovendo nos mesmos períodos ou da mesma forma que antes, mas enquanto continuar chovendo, os rios vão ser reabastecidos e os lagos serão reutilizados, os lagos serão renovados e a energia continuará sendo produzida. Então, apesar das mudanças climáticas, a hidrelétrica continua sendo uma fonte renovável ou alternativa, portanto, falso. Item Q. O biogás, além da geração de energia, possibilita a minimização da liberação do metano poluente para a atmosfera. Biogás vai ser uma energia gasosa alternativa ou renovável. É o aproveitamento de gases que podem ser queimados e podem gerar calor e gerar energia. O principal desses gases que é utilizado é o metano. Esse metano vai ser produzido para nós a partir da decomposição de fezes de animais, do próprio processo digestivo de animais, promove também a produção de metano, e nas áreas urbanas, principalmente nos aterros sanitários. Grande parte da decomposição do lixo orgânico libera metano para a atmosfera. Esse metano, ambientalmente, ele é péssimo, porque uma molécula de metano ela consegue absorver dezenas de vezes a energia que uma molécula de CO2 pode absorver. Então, se eu lançar uma pequena quantidade de metano para a atmosfera, é a mesma coisa que eu estivesse lançando uma quantidade gigantesca de CO2. O metano vai absorver muito mais calor e vai aumentar muito mais a temperatura global. Quando eu uso esse metano para queimar e transformar em energia, eu transformo ele em biogás. Quando eu queimo o metano, eu gero energia através do calor e dessa combustão eu libero o CO2 para a atmosfera. O CO2 não é um gás inofensivo, mas trocar o metano que seria liberado pela decomposição, pelo CO2 que vai ser liberado pela incineração, é muito mais vantajoso. Então, além de gerar a energia pelo calor da queima do metano, eu ainda vou minimizar a liberação desse metano para a atmosfera. O que vai ser liberado é o CO2, que também é um gás ruim, mas é bem menos pior do que o metano. Portanto, está verdadeiro. Item R. As células de hidrogênio são consideradas a fonte energética do futuro, tendo caráter limpo em termos de emissões. Então, muito se fala e muito se promete a respeito das células de hidrogênio, que de fato são consideradas a fonte do futuro. A grande vantagem é que as células de hidrogênio são as únicas fontes que podem realmente ser consideradas limpas, isentas de impactos ambientais. A única coisa que a célula de hidrogênio vai liberar para a atmosfera é vapor de água, que é um gás praticamente nocivo para a atmosfera. Então, todas as fontes renováveis são consideradas pouco ou menos poluentes. A única que é nada poluente, que é totalmente limpa e é vista como uma boa perspectiva para o futuro são as células de hidrogênio, porque em termos de emissões você vai ter apenas o vapor de água, que é inofensivo. Portanto, o item está verdadeiro.